Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. Apesar de ter arrefecido o seu ritmo nas últimas semanas, a inflação brasileira, principalmente medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que serve de termômetro para a política de metas, tem sido um foco de preocupação entre os gestores da política econômica. Em maio último, o IPCA foi de 0,47% contra 0,77% registrado em abril. A inflação acumulada do ano já está na marca de 3,71%, enquanto o índice acumulado dos últimos 12 meses marcou 6,55%, portanto, ultrapassando um pouco o teto da meta, que é de 6,5%. A condução da política monetária, contudo, não pode ser vista de forma isolada, mas sim dentro de um contexto em que pesam o crescimento da produção e do emprego, a política cambial, o controle dos gastos públicos e o andamento das contas externas do país. Para analisar as políticas de crescimento, combate à inflação e as políticas fiscal e cambial, o Agenda Econômica de hoje vai conversar com o professor José Luiz Oreiro, da Universidade de Brasília, a UNB. Participa da entrevista o jornalista Ronaldo Martins. Professor, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Eu que agradeço mais uma vez o gentil convite. Professor, alguns observadores sentem um ponto de inflexão na política monetária conduzida pelo novo Banco Central, né, com o Tombini à frente, no sentido de que está um pouco naquela linha do Federal Reserve, o Banco Central americano, que é de não ver só o fortalecimento da moeda, o controle da moeda, mas ver também questões de aumento da produção e garantia do emprego. O senhor também tem essa sensação? Sim, eu acho que com o Tombini, a condução da política monetária no Brasil, ela tem estado muito mais flexível do que era na gestão do Henrique Meirelles. Tá? E quais são os sinais concretos disso? Quer dizer, o primeiro sinal é que você tem feito um ajuste muito mais gradual da taxa de juros do que você fazia na gestão do Meirelles. Tá? Então, por exemplo, alguns meses atrás, o mercado, como sempre faz no início de todo ano, vem com o terrorismo inflacionário, dizendo a inflação se acelera, etc. Na verdade, isso é explicado por razões sazonais. A inflação no início do ano sempre se acelera. Né? Mas veio novamente com o terrorismo, de que a inflação vai escapar do controle, etc, etc. Querendo com isso puxar o juros sempre, para cima, né? Não só puxar o juros para cima, mas fazer uma puxada rápida. Né? E a gente viu que dessa vez o Banco Central fez ouvidos de mercador. Ou seja, não deu importância, divulgou alguns documentos, alguns estudos técnicos realizados no banco, mostrando que as expectativas de inflação no Brasil são viesadas para cima, ou seja, as estimativas de mercado tendem a superestimar a taxa de inflação efetiva. Com isso, a gente viu uma tentativa do Banco Central de ganhar realmente autonomia, mas com respeito ao mercado financeiro. Tá? Então, esse foi o primeiro elemento que nos mostra já uma mudança na conduta do Banco Central. O segundo elemento foi a utilização de instrumentos não convencionais, vamos dizer assim, de política monetária. Que eles chamaram de macroprudenciais. Isso, a regulação macroprudencial, que é basicamente os compulsórios sobre depósito à vista, prazo, etc. Quer dizer, isso mostra que o Banco Central está fugindo um pouquinho daquela cartilha de um único objetivo, um único instrumento. Na verdade, você tem 2 ou mais objetivos. Na verdade, eu diria que hoje em dia o Banco Central tem 3. Tá? Ele quer manter a inflação na meta, mas sem produzir uma forte desaceleração do ritmo de crescimento, e também está preocupado com a valorização da taxa de câmbio. Tá? E está usando diversos instrumentos para isso. Está usando a taxa básica de juros, com certeza, usando a regulação prudencial. Enfim, nós vemos aí um Banco Central que realmente está se comportando de maneira diferenciada ao que foi a gestão do Henrique Meirelles. Um desses instrumentos foi o enxugamento do crédito, né? Sim. O Brasil tentou diminuir um pouco o crédito disponível. O senhor acha que esse enxugamento de crédito ele é eficiente no combate à inflação? De repente, até mais que aumento de taxa de juros em algumas circunstâncias? Sim, eu não tenho dúvida que é eficiente. Na verdade, a gente já fez isso várias vezes no passado e sempre com resultados bons, apesar da nossa economia não estar tão boa naquela época como está hoje em dia. Tá? Eu acho que é muito eficiente sobre o combate à inflação e, mais ainda, é um instrumento que não sobrecarrega as contas do governo.
Quer dizer, você consegue conter a expansão da demanda sem, com isso, jogar uma conta salgada para o governo. Né? É lógico que o pessoal do mercado financeiro não gosta, tá? Por diversas razões. Tá? Os economistas de banco não gostam porque está todo mundo acostumado a fazer modelo de previsão com base na relação Selic, nível de atividade e inflação. Quando você bota um outro instrumento no jogo, fica mais difícil fazer previsão, portanto, fica mais difícil para os caras ganharem dinheiro em cima de performance de previsão. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, obviamente, quando você coloca a restrição à expansão do crédito, os bancos deixam de ganhar dinheiro. Quer dizer, é completamente diferente de quando o Banco Central aumenta a taxa de juros Selic. Quando ele aumenta a taxa Selic, imediatamente todos os proprietários de títulos da dívida pública no Brasil, e os bancos são, quando não proprietários, são corretores, né, dessa dívida, também ganham muito dinheiro. Então, é óbvio que o sistema financeiro vai se posicionar contra, e vai se posicionar contra por intermédio dos economistas que trabalham no mercado financeiro. Mas a gente olhando do ponto de vista da academia brasileira, né, ou seja, e aí com uma posição de mais de distanciamento, eu percebo que a maioria dos meus colegas economistas é favorável à adoção desse tipo de instrumento. O senhor diria que essa mudança na política tem a ver com o perfil do novo presidente do Banco Central, que é um funcionário de carreira, diferentemente dos últimos que vieram do mercado financeiro, ou é orientação de governo apenas? Olha, eu não acho que seja uma questão de orientação de governo apenas. Tá? Não dá para saber se a Dilma teve uma conversa com Tombini dizendo para maneirar a política monetária. Eu não acho que seja isso. Eu acho que realmente é a cabeça do Tombini, pelo que a gente sabe do histórico dele nas reuniões do cupom, ele sempre foi considerado uma pomba, né? Ou seja, você tem dois tipos de membros do cupom, os falcões e as pombas. Né? Os falcões são os que querem elevar a taxa de qualquer motivo ou elevam os juros. Tá? O pessoal, as pombas, já, né, querem ir mais devagar, né? Preferem fazer um ajuste mais suave da taxa de juros. Então, eu acho que é do perfil do Tombini, que ele é um sujeito que é funcionário de carreira, ele tem uma boa formação acadêmica, quer dizer, ou seja, não é uma questão de politicagem, no sentido de que a presidente da República deu uma ordem para o presidente do Banco Central e ele tem que cumprir. Eu não acredito que seja isso. Né? É lógico que ele também percebe um momento político, quer dizer, afinal de contas, é um partido de esquerda que está no governo, é um partido que historicamente sempre criticou os juros altos no Brasil, etc, etc. Então, é evidente que isso também pesa na maneira pela qual o Tombini enxerga as coisas. Mas eu acho que a razão fundamental é o fato dele ter uma boa formação acadêmica e ser um economista de carreira do banco. Ou seja, até onde eu saiba, o Tombini não tem pretensões de, uma vez terminada a sua passagem pelo Banco Central, ir para o mercado financeiro, como aconteceu com todos os presidentes do Banco Central que a gente conhece, desde o Gustavo Franco até agora. Professor, vou falar um pouquinho das pressões inflacionárias. Houve uma sensação de que o setor de alimentos pisou no freio, né? Tirou o pé do acelerador. Quer dizer, e ao mesmo tempo, mas continua aquela pressão internacional, as commodities continuam muito valorizadas no mercado internacional. O que é que o senhor pode vislumbrar daqui até o final do ano nessas questões, alimentos e commodities? Olha, commodities, é difícil fazer uma previsão, porque vai depender muito do comportamento da economia mundial e a gente tem duas incógnitas aí. Né? A primeira incógnita é a crise na Europa. Né? Existe uma perspectiva bastante crível de que a Grécia seja obrigada a fazer uma reestruturação. E aí, a depender de como será essa reestruturação da dívida, isso pode ter impactos sobre o sistema bancário europeu que vão fazer a crise do Lehman Brothers parecer festinha de criança. Né? Então, ou seja, realmente há um grande temor, né, de que se o Lehman Brothers causou todo o impacto que causou, imagino que faria a Grécia, ou seja, que é um PIB não só muito maior do que era o faturamento do Lehman Brothers, mas o mais importante é o tamanho da dívida da Grécia. Uma dívida muito alta, e se você tiver aí um default de 40% a 50% sobre essa dívida, não se sabe ao certo o efeito disso sobre o sistema bancário europeu, e nós podemos ter uma nova crise de crédito como tivemos em 2008. E aí, se a gente tiver outra crise de crédito como tivemos em 2008, o preço das commodities despenca imediatamente. Tá? Segunda incógnita é a China. Quer dizer, a China está adotando medidas no sentido de desacelerar o seu crescimento, porque eles também estão com problemas inflacionários, etc. Então,
nós não sabemos, em primeiro lugar, qual vai ser o ritmo de desaceleração da China, e também não sabemos se eles vão conseguir desacelerar ou não. Né? Então, a depender também dessa desaceleração da China, se for viabilizada e em que ritmo, nós podemos ter aí também uma queda expressiva do preço das commodities. Então, isso é um dado sobre o qual nós não temos condições de fazer uma previsão com base em algum tipo de fundamento. Agora, de qualquer forma, eu quero chamar a atenção... E os alimentos no mercado interno? Olha, os alimentos, a gente está num momento de entre-safra. Tá? Olha, desculpe, a entre-safra foi no início do ano, agora nós estamos no momento de queda safra. De preço. De queda de preço. Então, por mais alguns meses, imagino que até julho, agosto, a gente vai ter uma queda no preço dos alimentos. Agora, se nós vamos retomar ou não o índice de inflação nos alimentos que nós tivemos no início do ano, vai depender de qual vai ser o ritmo de crescimento que a economia brasileira vai estar tendo no segundo semestre. Eu acredito que vai ser bem inferior ao que nós tivemos no primeiro semestre. Como vai ser bem inferior, eu imagino que mesmo quando a gente volte ao período de entre-safra, a inflação de alimentos vai ser mais baixa do que foi no início do ano. O senhor colocou aí duas variáveis internacionais, a Grécia, a Europa e a China. A gente poderia colocar os Estados Unidos também, porque agora em agosto é o prazo para limite, né, para se aumentar o limite da dívida, há aquele confronto político interno nos Estados Unidos e teme-se, não sei se isso é verdade ou se é só uma briga política, que os Estados Unidos possam até partir para o calote. Isso é possível ou é lenda da carochinha? Eu não acredito que isso vá acontecer. Tá? O que eu já acompanhei nos jornais é que provavelmente eles vão aprovar um aumento temporário no teto do endividamento. Isso postergaria o problema por mais alguns meses, que é o tempo que os republicanos precisam para... Tentar voltar ao governo. Não é só tentar voltar ao governo, é simplesmente arrancar algumas concessões dos democratas. É basicamente isso que está sendo negociado. Eu, francamente, não acredito que os americanos vão permitir que ocorra um default na sua dívida. Realmente, se isso acontecer, o Partido Republicano vai pagar um custo elevadíssimo em termos políticos. Ou seja, e não é da natureza dos americanos. É sempre bom chamar a atenção que em momentos de crise nacional, os americanos se unem todos atrás do seu presidente, e foi o que aconteceu no dia 11 de setembro. Eu lembro até hoje, né, quando o presidente Bush foi falar no Congresso após o ataque das Torres Gêmeas. Eu lembro que ele foi ovacionado por todos os deputados presentes. Né? Isso mostra que os americanos, quando tem momento de crise, todo mundo se une e aí esquecem as diferenças partidárias. Agora, eles vão esticar essa corda até quando der. Então, provavelmente, nós ainda vamos ter alguns meses dessa, entre aspas, crise política nos Estados Unidos, mas isso vai ser resolvido sem calote. Professor, o que todo mundo imagina é que existe uma taxa de inflação de equilíbrio, que o Banco Central, o governo trabalham em cima dessa taxa, mas ninguém diz qual é. O senhor imagina qual é a taxa de inflação no dilema crescimento econômico e inflação? Existe uma taxa de inflação de equilíbrio? E até uma taxa de crescimento. Não, a taxa de inflação de equilíbrio não, tá? Isso não existe. O que existe é uma taxa de inflação abaixo da qual o crescimento é prejudicado. Tá? Isso a literatura de macroeconomia aponta que países emergentes devem procurar ter uma taxa de inflação acima de 5%, mas não superior a 10%, entre 5% a 10%. Tá? E países desenvolvidos... Independentemente do crescimento? Independente do crescimento. Tá? E países desenvolvidos podem ter uma inflação entre 3% a 5% ao ano. Tá? Essa seria, não vou dizer que não é uma taxa de inflação ótima, é uma taxa de inflação que não prejudica o crescimento. Permissível, né? Ou seja, é uma inflação que não é alta a ponto de causar os problemas que nós no Brasil sabemos historicamente quais são, né? Mas ela também não é baixa a ponto de causar impacto negativo sobre o crescimento. Ou seja, se você tiver com uma inflação, no caso de países emergentes, entre 5% a 10% ao ano, você tem uma taxa de inflação confortável do ponto de vista do crescimento. Ela nem prejudica, nem induz o crescimento. Mas 10% não corre o risco de se perder o controle, não? Como já aconteceu no Brasil? Olha, nós tivemos, em 2003, uma taxa de inflação próxima de 10%. Foi 9,3%, se não me engano, ou 9,7%, uma coisa assim. Foi um número entre 9% e 9,5%. Né?
não houve perda de controle. Tá? O risco de você ter uma inflação mais alta, assim, na faixa de 7%, 8%, é você ir aos poucos reintroduzindo os mecanismos de indexação de preços e salários. Tá? Isso realmente tem que ser evitado. Aí você cai na inflação inercial. E você cai na inflação inercial, o que faz com que o combate à inflação fique cada vez mais difícil, no sentido de sacrifício que tem que se impor à sociedade para a taxa de inflação cair novamente. Então, para o caso brasileiro, uma taxa de inflação entre 5% a 6% ao ano, eu estou bastante satisfeito. O presidente do Banco Central disse essa semana que já dá para perseguir em 2012 4,5%. Como é que o senhor, esse ano deve ficar acima de 6 um pouco, né, 2011. Como é que o senhor vê as perspectivas inflacionárias para 2012? Olha, eu acho que as perspectivas de inflação são positivas. Devemos estar com uma inflação em 2012 entre 4,5% e 5%, provavelmente mais próximo de 5% do que de 4,5%, mas dentro da meta, muito próximo do centro da meta. Portanto, assim, eu não vejo nenhum risco de aceleração inflacionária no Brasil a curto, médio ou longo prazo. Acho que os riscos da economia brasileira são de outra natureza. A questão da inadimplência, ultimamente tem se falado muito na questão da inadimplência. A família brasileira está muito endividada e que há, de novo, quer dizer, quando surge os perigos de uma inflação, aí se preocupa mais ainda com a inadimplência. Como é que o senhor está vendo esse comportamento da inadimplência no Brasil? E se o senhor acha que o cadastro positivo, aquele que vai dizer, vai ajudar a taxa de juros, isso vai, de fato, reduzir o juro no Brasil e ajudar os inadimplentes ou não? Olha, são duas perguntas, né? Eu acho que o aumento da inadimplência era esperado em função de duas variáveis. Primeiro, da desaceleração do crescimento econômico, né? Ou seja, a taxa de desemprego está começando a aumentar novamente, né? E segundo, o próprio aumento da inflação. Né? Agora, não me parece que seja algo muito preocupante. Né? Então, assim, eu não me preocuparia com a inadimplência, ou seja, eu não colocaria isso como um item muito importante na minha agenda de preocupações econômicas. Agora, a questão do cadastro positivo, veja bem, eu sou muito cético com respeito a esse tipo de medidas chamadas medidas microeconômicas. Né? Veja bem, o que está explicando o aumento da inadimplência agora? Basicamente, variáveis macro, inflação e crescimento. É isso que está explicando. Ou seja, a inadimplência é fundamentalmente endógena à macroeconomia. Quando a inflação se acelera ou o crescimento se desacelera ou uma combinação de ambos, o que nós temos é um aumento da inadimplência. Então, assim, o cadastro positivo pode eventualmente melhorar o risco das instituições financeiras na margem, mas eu não acredito que isso vá reduzir de forma significativa as taxas de juros cobradas sobre os consumidores. O ritmo do crescimento industrial. No próximo bloco, aguarde.